pensar, sorrir, abrir, fechar, prender, unir, subir, voar, comer, dormir, beber, sonhar. Aço é ação. Aço é ArcelorMittal, criando aços inteligentes para um mundo melhor. Proteger vidas e manter empregos. Quando a FIENG participa de um acordo histórico para a indústria mineira, que vai manter 250 mil empregos, é porque sabe que manter empregos é o que o Brasil precisa. Quando a FIENG negocia e assina esse acordo, é porque sabe que, além de manter empregos, vai manter também milhares de empresas funcionando. E manter empresas é o que o Brasil precisa. Quando a FIENG mobiliza a indústria e arrecada mais de 100 milhões de reais para montar 3 hospitais de campanha e produzir 5 mil respiradores, é porque sabe que, antes de manter empregos, é fundamental manter a vida. E manter a vida, agora, é o que o Brasil mais precisa. Proteger vidas e manter empregos. O Brasil precisa. A FIENG apoia. Consultoria para criar um sistema de delivery? Aqui tem gente que sabe. Quer estudar, mas está sem tempo? Aqui tem conteúdo digital para todo tipo de negócio. Tudo que você precisa para enfrentarmos juntos esse momento. Vem pra cá! Acesse sebrae.mg. Aqui tem tudo que você precisa. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Boa noite a todos. Eu sou Alessandra Rodrigues, executiva das entidades patronais vidreiras do Estado de Minas Gerais, o Sinvidro, que é o Sindicato das Indústrias de Beneficiamento e Transformação, e da Unvid, que é a Associação dos Vidreiros e Vidraceiros do Estado de Minas Gerais. Mais uma vez, estamos aqui no Minascom, levando conhecimento ao público especificador e consumidor sobre o vidro plano e todos os benefícios que é possível se obter através do uso adequado do nosso produto. O vidro é bastante conhecido pela beleza que tem, que proporciona aos ambientes, mas ele pode ser muito mais do que isso para as construções. E em 2020, a gente viu aí o mundo inteiro viver uma pandemia e foram muitas as lições que a gente tirou disso aí. E uma delas, e aí aqui a gente vai falar só do nosso tema, foi da questão da higiene, né? Nunca foi tão importante para a gente lavar as mãos, usar máscara, álcool em gel, isso no mundo inteiro, indiferente da classe social, enfim. E hoje o que a gente vai falar é exatamente sobre isso. Quantas vidas nós perdemos e que poderiam ter sido evitadas se a gente tivesse investido mais, feito diferente, usado produtos melhores. E o vidro é um grande recurso que a gente pode usar no combate às doenças, não só no caso aí a gente está vivendo uma pandemia, e a gente pensa, por causa da pandemia. Não, mas no nosso dia a dia mesmo, a gente pode usar o vidro, não só em hospitais. Eu agora há pouco estava conversando que a gente ainda usa muito pouco o vidro nas indústrias, nos restaurantes, em locais onde a higiene é algo essencial, e a gente poderia usar muito mais, e usa pouco porque conhece pouco. Então, para falar um pouquinho sobre esse tema, a gente vai convidar o especialista Felipe Falcon. Ele está lá do outro lado do mundo e vai falar um pouquinho para a gente, né, Felipe? Se apresenta aí, por favor, fica à vontade, a casa é sua. Muito boa noite, obrigado, Alessandra, obrigado mesmo, obrigado sobretudo ao convite da Abvidro por estar aqui hoje à noite com vocês. Saudações a todo o pessoal da NVIDIA, ao público mineiro aí, a todo o Brasil, né, que nos acompanha. Temos um público de vidreiros, mas também de arquitetos, de engenheiros. Vamos ver o que podemos ajudar aí a esclarecer um pouquinho do assunto dos papéis do vidro aí. A minha carreira foi feita principalmente no setor hospitalar nos últimos anos, né? Então, o vidro tem um papel muito importante nesse setor aí para controle
da propagação de doenças, né? E é disso que, um pouco disso que a gente vai falar, mas também vamos ter uma abordagem muito, também um pouco comercial, né? Porque, afinal de contas, o nosso público é de pessoas que têm como função, né, levar a informação técnica e negociar a melhor forma de utilização do vidro, né? Então, hoje a gente vai abordar esses assuntos, né? Uma pequena abordagem comercial do setor do vidro, a nossa responsabilidade como consultores especialistas, né, do vidro, o que são e quanto custam as infecções hospitalares, como optar pelas soluções mais eficazes no uso do vidro, e aí de aspectos que não estão diretamente ligados ao controle das infecções, mas que estão ligados à nossa resistência imunológica, né, que são a qualidade, a quantidade de luz, a acústica, a térmica, né, para fechar depois a térmica eu não vou entrar muito, porque amanhã vocês vão ter, sem dúvida, uma excelente palestra que eu não perderia se fosse isso com o doutor engenheiro Fernando Westphal, que é um craque, né, do assunto. Então, o assunto da térmica fica para amanhã com o engenheiro Westphal. E também vamos falar um pouco de CAPEX, OPEX, que é a maneira de também conseguir vender essas soluções para o nosso público, né? Então, me apresentando, eu tenho 51 anos de idade, apesar do meu nome, eu sou brasileiro, né, como eu acho que o meu português confirma, né, espero eu. Eu já trabalhei em outros setores, mas trabalho na construção civil desde 89, passei uma boa parte da minha carreira aqui na Europa, né, eu tenho família aqui, e trabalhei um pouco na América do Norte também, e desde 2014, 2015, quando eu voltei para o Brasil, eu tive um período aí como diretor comercial e marketing da Screenline, a quem também eu devo muito pela formação técnica que eles me proporcionaram na época, né? Implementou uma formação que eu já tinha tido aqui na Europa, trabalhando para a Comerlin. E mais recentemente, em 2019, eu resolvi me colocar como consultor e hoje o meu principal cliente é a Saint-Gobain. Agora eu trabalho para Saint-Gobain no setor polo para construção civil, que não engloba a Sebrae. Então eu trabalho para o setor da Saint-Gobain, que cuida da placa, Ecofon, forros, enfim, uma série de materiais que não são vidro. Então, gostaria, antes de começar, de fazer uma declaração aqui, que eu não tenho conflito de interesse. O que eu vou abordar aqui hoje são opiniões profissionais que eu desenvolvi através desses anos. Eu não tenho mais vínculos comerciais ou outros com a Screenline, e eu também não estou aqui como consultor da Saint-Gobain, né? Então, começando pela uma breve abordagem comercial do setor, para quem nós temos alguma noção aqui do que a gente vai falar hoje. Quem são os nossos clientes, né? Quando a gente vende o vidro para o setor hospitalar, né? Ou melhor dizendo, o setor saúde, né? Que são hospitais, clínicas e laboratórios, os nossos clientes são principalmente, né? Em primeiro lugar, os arquitetos hospitalares, né? Que são arquitetos altamente especializados, que eu tenho uma admiração muito grande por eles, porque, afinal de contas, eu conheço raros setores onde exista um tamanho número de normas. Eu acho que só na aviação ou na medicina se pode superar um número de normas que esse pessoal tem que conhecer para projetar um bom edifício hospitalar, né? A mesma admiração eu tenho pelos engenheiros clínicos, né, que são o pessoal que dentro dos hospitais cuida da saúde do edifício do hospital, né? Os responsáveis de manutenção dos hospitais, que às vezes são técnicos em construção, às vezes são engenheiros, dependendo mas que também são pessoas muito sérias e muito técnicas, muito abdicadas, né, abnegadas os donos de hospitais, né, que são os investidores, muitas vezes médicos, né, e aí talvez para muita gente aí, o primeiro contato com essa sigla aí, que se chama CCIH, que são os Comitês de Combate à Infecção Hospitalar, né, que existem dentro de hospitais médios e grandes, que são as equipes que se ocupam de medir e evitar a propagação de doenças por contaminação dentro dos hospitais, né? Eu vou voltar sobre esse assunto já já. Temos também como público compradores e os donos de construtoras, né, que também
dependem da nossa expertise, de quem trabalha com o vidro todo dia, para estarem bem orientados e saberem como utilizar o vidro da melhor forma possível, né? Então, só para a gente começar aí a ter alguma noção do que é o mercado hospitalar, né? Nós temos no Brasil coisa de 6.200 hospitais, entre públicos, privados e beneficentes, né? Eu divido esses hospitais em 3 categorias diferentes, que são os hospitais pequenos de até 100 leitos, os médios de até 250 leitos e os grandes de 250 leitos e mais, né? Aí vocês têm... desses 6.200, tem mais ou menos 300 que compõem uma elite que se reúne numa associação chamada ANAP, que é a Associação Nacional dos Hospitais Privados, né, que são os hospitais de elite do Brasil, né? Nós temos associações desse setor que podem nos ajudar ali na propagação da nossa mensagem técnica junto aos profissionais, né, que estão envolvidos com os edifícios hospitalares, principalmente a ABDEH, que é a Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar, né? Em Minas Gerais, a arquiteta Daniela Fenelon é a diretora regional, né? E agora acaba de assumir uma nova administração, que eu confio vai fazer um trabalho muito, muito bom. Nós temos a FBH, que é a Federação Brasileira de Hospitais, que reúne a maior parte desses 6.200 hospitais. A FBAH, que é a Federação Brasileira de Administradores Hospitalares, né? Nós temos uma associação, que não é uma associação, é uma empresa federal que cuida dos maiores hospitais públicos do Brasil, que são hospitais de 500 a 800 e às vezes mais leitos, né, que são gigantes, que se chama EBSER, que fica em Brasília, e que atende todos esses hospitais, muitos deles em Minas, né, que em geral são hospitais e escolas, inclusive, né, que é um público muito interessante, e, enfim, e sem esquecer de citar, obviamente, a AMEC, que é a Associação Mineira de Engenharia Clínica Hospitalar, gente muito séria e muito competente nessa associação, que são frequentemente os engenheiros que cuidam desses hospitais, né? E, então, fora os hospitais, nesse mercado da saúde, né, nós já temos esse grande mercado, que é o mercado de hospitais, mas tem um mercado ainda muito mais vasto, que é aquele de clínicas, né, e no mercado de clínicas a gente tem de tudo, né, desde a clínica bastante simples, que não envolve muitos problemas de infecção hospitalar, até clínicas grandes, ou clínicas onde as pessoas que lá estão com a imunidade muito diminuída, né, como clínicas oncológicas, de hemodiálise, esse tipo de coisa, onde a questão da infecção hospitalar é absolutamente vital, né, e o mercado de laboratórios, né. Então, tudo isso compõe esse universo do setor da saúde, que é um cliente para o vidro, né. Então, arquitetos em hoje, eu gosto de frisar isso muito, é uma comunidade muito distinta, né? O arquiteto e o engenheiro hospitalar são pessoas que têm que ter um conhecimento muito extenso das normas e que se reatualizam em permanência, né? Então, é um público que não pode ser abordado de uma forma assim, leve ou superficial, né? É um público muito técnico e que gosta de informação técnica de qualidade. E eu defendo que as empresas deveriam sempre dedicar uma pessoa específica para atender esse mercado, porque o vocabulário e a gramática de quem atende esse pessoal é diferente, né? Então, entrando no nosso assunto de hoje, o vidro no combate a bactérias e vírus, né? Primeiro, definir o que são infecções hospitalares, né? É toda aquela infecção que você contrai durante a sua internação, né? Você entrou com um problema ali no hospital e acaba saindo com um problema que você não tinha, né? E voltando, eventualmente, ao hospital, ou não saindo, ou contraindo algo grave ali dentro do hospital, né?
E, então, voltando ao assunto, o CCIH também é um público que, quando os hospitais são maiores, é interessante se abordar comercialmente, né? A gente, às vezes, pode visitar. O CCIH, muito frequentemente, é liderado por uma enfermeira, né? Agora, tem enfermeiras e enfermeiras, né? Tem enfermeiras que têm um conhecimento quase tão grande quanto o de muitos médicos aí, que são tremendamente bem formados, e tal, e, em geral, esse tipo de personagem que a gente encontra no comando do CCIH. Então, em instituições maiores, a gente pode também visitar esse público, né? Então, primeira distinção, que é um mistério para muita gente, né? Qual é a diferença entre uma bactéria e um vírus, né? Bom, uma bactéria, em primeiro lugar, é um organismo que se reproduz sozinho, né? Ele tem uma divisão celular, se você coloca ele num substrato ali, ele vai se multiplicar sozinho, enquanto que o vírus, ele necessita de uma célula para justamente sobreviver. A bactéria não, né? Ela se propaga, ela se multiplica sozinho. O vírus, ele precisa estar dentro de uma célula, ele precisa atacar uma célula para poder sobreviver. Ele tem um tempo de vida relativamente curto se ele não encontrar esse substrato, né? Então, aí vocês veem aquela coisa que todos nós conhecemos, né? A cultura de bactérias ali em laboratório, e vocês veem aí a impressão da mão, né? Um sujeito que colocou a mão, e você vê a variedade de organismos que proliferam ali nesse substrato, né? Então, outra coisa que a gente também raramente sabe, né, por não ser profissionais da saúde, é que o vírus é até 200 vezes menor do que uma bactéria. Então, ele vai se grudar à bactéria e infectar, eventualmente, até a bactéria, o organismo celular, né? E nós temos ali também a diferença de tratamento, né? Uma bactéria, ela pode ser tratada por antibióticos, inclusive todos nós ouvimos falar em um momento ou outro de bactérias multiresistentes, né? Que é justamente aquela bactéria que se adaptou ao remédio, à terapia, ao antibiótico que foi dado para resolver a infecção que ela gera e que se tornou resistente àquele antibiótico, né? Que são as mais perigosas hoje, justamente, né? E o vírus, ele, como eu já disse, ele tem um tempo relativamente curto, né? Agora a gente está sabendo que o Covid, por exemplo, fica ali em suspensão de 5 a 30 minutos no ar, né? Mas ainda tem um debate aí de como essa coisa toda acontece. Agora, sobre materiais bactericidas, né, como é que o homem descobriu isso, né? Não é de hoje, obviamente hoje a gente conhece os mecanismos que agem, que fazem com que um material seja mais bactericida ou menos bactericida que outro, né? Mas é uma história muito antiga, né? Na realidade, o lugar comum que nós conhecemos é que as legiões romanas já conheciam as faculdades bactericidas da prata e do latão e do cobre, porque durante as expedições das legiões romanas ali pelo mundo, os oficiais, os generais, os oficiais das legiões romanas, eles se alimentavam com uma prataria ali, e talheres que eram feitos nesses metais nobres, né? Enquanto que a tropa se alimentava com utensílios de madeira ou de outros materiais não bactericidas, e eles chegaram à conclusão que, afinal de contas, a tropa ficava muito mais doente que os oficiais, e a partir daí que se notou pela primeira vez que haviam materiais que poderiam evitar essas doenças, né? Mas antes disso até existiam já utensílios de operação no Egito Antigo, em outros lugares do mundo, né, que eram feitos desses materiais, e eles já haviam percebido também as virtudes desses materiais no combate às doenças, né. Agora,
Obviamente, eu não vou citar aqui todo tipo de bactéria, nem todo tipo de vírus que a gente pode encontrar, mas tem categorias, né, pelos hospitais de bactérias que são muito agressivas, resistentes aos antibióticos e que podem gerar problemas gravíssimos. Inclusive, já teve exemplos de hospitais em São Paulo que se teve que fechar o hospital e queimar literalmente com maçaricos os muros para se livrar dessas bactérias, né? É um problema realmente que pode ser bastante grave quando uma multiresistente dessa se instala, por exemplo, no sistema de ar-condicionado e se espalha pelo hospital, né? Então, tem prioridades críticas, prioridades altas e prioridades médias, né? Agora, o que eu acho que... Aí, o tempo de vida, também outro assunto interessante que eu acho que preocupa a todos nós desde que o Covid apareceu aí há coisa de um ano, né? Sobre o cobre, por exemplo, ele sobrevive até 4 horas, né? Sobre papel, tecido e cartolina, 24 horas, né? Sobre o vidro, esse é um estudo da University of South Carolina, até 4 dias, né, e até 72 horas sobre aço inox e plásticos. Então, aí, eu acho que também existe uma coisa interessante, né, que é essa impressão que a gente tem que o aço inox ou que o plástico são grandes materiais para se evitar a proliferação das bactérias e dos vírus, quando na realidade a gente vê aí que não é bem assim, né? O cobre sendo utilizado hoje em diversos pontos de contato dentro dos hospitais, né? Alguns hospitais já utilizam isso. O latão é também bastante eficaz, né? E a prata às vezes é até menos eficaz. Ela depende de uma... Aí, como é que se dá a eliminação por esses metais do vírus e das bactérias, ou melhor, das bactérias, né? É um fenômeno de eletrólise, né? A carga positiva, os íons contidos nesses metais acabam atacando a superfície das bactérias e elas explodem, né? Um fenômeno de eletrólise para quem conhece. E quando nós contraímos, o que acontece, né? Nós temos desequilíbrios o nosso corpo é naturalmente cheio de bactérias, algumas delas nocivas, outras que não são, né? Agora, essas nocivas acabam causando um desequilíbrio grande, né? E podem causar uma queda no nosso sistema de defesa, né? O sistema imunológico, e a pessoa acaba ficando doente, né? E aí nós temos os níveis de infecção declarados, né? Eu não acredito muito nisso, eu acho que, primeiro, que as fontes variam muito, e segundo, que, por exemplo, aqui onde eu estou no momento, na Bélgica, o índice é de 11%, eu não acredito que os índices nos Estados Unidos sejam mais baixos, e no Brasil a gente tem esses índices aí que ficam entre 12% e 18%, né? Aí nós temos tipos diferentes de transmissão, né? A infecção endógena, que é a infecção causada pela proliferação da própria pessoa, né? Onde ela já tinha. A exógena, que é causada por um organismo que vem de fora, né, da pessoa, que é através do toque de um enfermeiro, de um parente que vem visitá-la e que ali o quarto não foi bem limpo, tinha uma pessoa infectada anteriormente. Vamos dizer que, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos existem estudos sobre isso, 42% a 45% das cortinas estão infectadas por bactérias multiresistentes. Então, a pessoa vai, o visitante, o enfermeiro, até a pessoa que limpa ali, toca numa superfície como a cortina e acaba transferindo isso para outra superfície, e isso acaba chegando ao paciente, né? A contaminação cruzada, né, que é justamente quando existem vários pacientes no mesmo espaço, que é mais ou menos o mesmo caso, né, que passa de uma superfície para outra.
e o pesadelo dos hospitais, que é a infecção interhospitalar, né, onde a coisa viaja de um hospital para o outro e acaba se tornando um problema de vários hospitais, não só de um, né? Então, novamente, qual o tempo de vida desses organismos aí? No caso das bactérias, pode ser vários meses, 4 a 6 meses que a coisa pode ficar ali num cantinho, numa mesa, numa superfície qualquer, numa cortina, em suspensão ali, pronta para causar um problema, né? Então, vocês veem que a coisa não é brincadeira. O vírus, em contrapartida, ele tem um tempo de vida relativamente curto, né? Ele dura alguns dias, às vezes até bastante menos, né? A gente já vai voltar sobre esse assunto também. Então, quando a gente fala de vidro como aliado na doença, né? Bom, primeiro que eu acho que muito saudável, o que eu acho que essa crise do Covid tem nos ensinado aí é que nós estamos todos no mesmo barco, né? E somos todos vítimas em potencial, a gente não sabe onde é que a gente pode... A gente viveu aí com o fantasma de uma superlotação das UTIs, onde, eventualmente, entes próximos nossos ou nós mesmos poderíamos acabar indo parar num hospital que não era aquele que a gente gostaria de ter escolhido, ou poderia ser um hospital público onde a gente normalmente não iria, e é justamente isso que eu acho que não é muito saudável. Nós deveríamos todos lutar para que os hospitais públicos e privados tivessem, né, todos eles, boas condições de internação com relação a esse assunto, né. Então, é muito importante você, quando você fala de vidro, você entender que o vidro, ele contribui em vários aspectos que nós vamos abordar hoje, não só a evitar a propagação da doença, mas também a não contribuir para que fatores psicológicos, ou de calor, ou de barulho, ou de luz, venham ainda nos enfraquecer mais, né? Então, o vidro pode contribuir em diversos fatores aí, que não são apenas da propagação dos vírus nos ambientes, né? Então, além dos hospitais e das clínicas e dos laboratórios, a gente também deve pensar que esses vírus são também muito presentes em vestiários, banheiros, hotéis, cozinhas, que são também lugares onde nós podemos ajudar os nossos clientes ali a ter soluções mais inteligentes, né, utilizando o vidro como um aliado, né. Então, o vidro é um impeditivo da proliferação das bactérias, é um facilitador da limpeza, e é uma solução durável, é uma solução bastante perene, bastante durável, né? Agora, ele também age nessa coisa da quantidade de luz que nós recebemos, que é muito importante para o nosso sistema imunológico, na quantidade de luz natural, na qualidade dessa luz, ou seja, aquela luz que passou pelo vidro, será que ela está muito deformada será que a cor dela foi deformada, e será que essa cor que se escolheu do vidro, ela é positiva ou negativa para a nossa saúde, né? É uma pergunta, né? O contato visual com os ambientes, né? Não tem nada mais horroroso do que você ficar, quando você está internado, sem um contato visual com as áreas externas, né? E já está mais do que provado em diversos estudos no mundo que você ter um contato visual com a natureza, com a rua, com a vida, é muito importante durante a sua internação, né? Eu vou citar também um caso de acústica de uma colega nossa da Saint-Gobain, que teve justamente o SARS, né, o antecessor do Covid, aí ela sofreu com isso há alguns anos, e ela chegou a ser internada na UTI e nos conta que o sistema dela imunológico justamente implodiu quando ela entrou na UTI e tinha que ficar o dia inteiro ouvindo aqueles barulhos de UTI, né? Aquelas bombas e os alarmes e os outros sofrendo e coisa e tal. Então, a acústica também é uma coisa que a gente deve cuidar muito, né?
E a térmica, como eu já disse, também tem sua grande influência, mas é um assunto para o Fernando Westphal amanhã. Outra coisa sobre os hospitais é que os hospitais são divididos em áreas críticas, áreas semicríticas e áreas não críticas, né? Então, nós todos podemos imaginar o que isso quer dizer, né? As áreas críticas são os blocos operatórios, áreas que lidam com sangue, como a hemodiálise, né? A oncologia, onde a pessoa está muito imunodeprimida, né? Enfim, todas essas áreas onde a gente tem procedimentos sendo feitos, né? Então, vocês veem aí um exemplo já de utilização inteligente do vidro como solução. Vocês veem o bloco da Beneficência Portuguesa, onde você não tem cortinas, né? A cortina, basicamente, eu já vou voltar sobre esse assunto, ou melhor, a proteção solar, está dentro de um vidro insulado, né? Mais uma vez eu quero deixar muito claro, eu não tenho mais vínculos com a Screenline, mas eu estou mostrando essa solução porque eu acho realmente, vocês podem ver aí em diversos exemplos de hospitais no exterior, né? Eu estou aqui em Bruxelas justamente por uma questão de saúde na família e pude constatar isso. É muito comum ver esse tipo de solução aqui, onde você tem a separação dos ambientes com um acessório de vidro dentro do vidro, insulado ou não, né? Um insulado quando ele está exposto ao sol na janela e, eventualmente, não insulado quando ele está numa área interna, né? Mais um exemplo aí de clínicas e consultórios, né? E em laboratórios também, o vidro ali com seu, na divisão de ambientes, né? E, finalmente, nas áreas não críticas, né? Então, voltando um pouco atrás, que eu passei um pouco rápido, áreas críticas, blocos operatórios, as áreas semicríticas, que são as internações, né? E algumas vezes, por exemplo, clínicas de dentistaria, né? Todos nós que fomos ao dentista sabemos que aquela pulverização da água com os motores e coisa e tal, aquilo lá carrega, né, e coloca em suspensão no ar vírus e bactérias, né? O dentista provavelmente é um dos profissionais da saúde mais vulneráveis a esse tipo de infecção por causa desse tipo de aspecto, né? Então aí justamente a utilização do vidro pode ajudar bastante. E as áreas não críticas, né? E aí eu faço uma provocação, eu acho que não existem áreas não críticas a partir de 2019, esse negócio de área não crítica meio que acabou, né? Porque o que é uma área não crítica hoje? Todos nós, nenhum de nós quer entrar num hospital hoje, né? Porque a gente sabe que é lá que a gente tem a maior chance de encontrar o vírus, né? Então, eu não me sentiria nem um pouco tranquilo de passar 1 hora ou 2 numa recepção de hospital ali esperando em contato com XYZ superfícies. Mas, bom, para falar rapidamente ali da questão do custo dessas infecções, né? Se a gente considerar como nos Estados Unidos, que é um paciente em cada 20, não, ou 5%, né? Eu acho que é mais real você considerar que é mais próximo de 2 em cada 20 ou 3 em cada 20, né? 10 ou 15%. Né? E você tem que saber que desse grupo que contraiu, 5% vai a óbito. Né? Então, é um problema realmente grave, do qual eu vou falar da relação financeira que isso tem para os hospitais, né? Aqui nós temos um slide que mostra aonde essas infecções ocorrem, né? Então, você tem uma grande parte delas que está na enfermaria, 48%, né? 34% para o centro cirúrgico, 12% na UTI e 5% em outras áreas dos hospitais, né? E que tipo de infecção, né? 63% acabam sendo infecções do aparelho respiratório, e vocês têm aí alguns outros números, né? De aonde é que esses vírus vão acabar nos debilitando, né? Nos Estados Unidos, com esses 5% que eles calculam que eles têm aí um gasto de 9,8 bilhões de dólares com esse problema, né? Mas eu vou fazer um cálculo muito mais próximo do nosso aqui.
vocês têm que saber que num hospital vocês têm 2 tipos de limpeza, né? Que é a limpeza concorrente e a limpeza terminal. A limpeza concorrente é aquela que é feita habitualmente todo dia quando você está internado, aquele profissional que entra no quarto vem limpar. E a limpeza terminal é quando você vaga o quarto, que vai entrar um outro paciente, e aí é feita uma limpeza completa para que justamente não seja transmitido de um paciente para o outro, né? Agora, se você contar que a média no Brasil, a média de internação é de 5 dias, você tem aí 73 pacientes por quarto por ano, né? Agora, essas rotinas de desinfecção dos quartos, obviamente, elas têm um custo, e esse custo está muito ligado ao tempo que você passa e ao tipo de superfície que você tem que limpar, né? Então, quando você contrata uma empresa de desinfecção, eles têm diferentes custos, se é a limpeza do solo, se é a limpeza do muro, se é a limpeza de cortina, e isso tudo a gente vai encontrar mais tarde também. Então, um cálculo muito rapidamente aí, um hospital de 200 leitos, com essa média de internação e 80% de taxa de ocupação, vai ali ter mais ou menos 2.000 internações por ano, né? Se você usar um índice de 12%, que é o índice do lado baixo brasileiro, você vai ter mais ou menos 250 infecções hospitalares nesse hospital por ano. Obviamente que isso são dados estatísticos e que, às vezes, não vai ser o que o hospital vai ter que arcar, mas uma parte desses 250 vão voltar para lá, e por cada uma dessas infecções, segundo a ANAP, custa mais ou menos R$55 mil para o hospital. Então, se você multiplica essas 255 por 55 mil, você vai ter aí 13 milhões e meio de reais, quase 14 milhões, só para cuidar de infecções hospitalares, né? Lembrando, mais uma vez, que 5% desse pessoal vai a óbito, né? Então, para os hospitais, financeiramente, é absolutamente vital, né, eliminar esses riscos, né? Então, aonde é que o vidro pode ajudar? No vão de luz, né, isso todos nós sabemos, nas janelas, né, e muito também, às vezes a gente esquece, na divisão de espaços internos, né. Isso eu sou um grande defensor disso, do vidro, divisão de espaços internos, por várias razões que a gente já vai abordar, né. No revestimento de bancadas também, eu acho que é um material subutilizado, que poderia ser mais utilizado, mesmo porque, como a gente já viu antes, o inox não é a panaceia, né? Então o vidro poderia substituí-lo com vantagens aí. E no revestimento de muros, claro que é possível, mas é improvável, né? Eu não vejo muito os hospitais colocando vidro para revestir muros, mesmo porque aí também você tem um problema de acústica, né? Sendo o vidro não favorizando muito isso. A gente vai tocar de novo nesse assunto já já. O que eu acredito em contrapartida, muito importante, é a eliminação das cortinas internas e até eventualmente do brise, né, lá fora, mas por questões que a gente já vai abordar também. Então, a eliminação dessas cortinas internas reduz o tempo de higienização do quarto e aumenta o tempo de quarto disponível, que é um dado muito importante para o hospital, né, para a hotelaria do hospital. Acaba você tendo mais disponibilidade de quartos, né? Mais ou menos os hospitais, às vezes a gente não sabe, mas os hospitais têm um departamento de hotelaria, né, que cuida da taxa de ocupação. Vamos abordar aí nossas estratégias de uso do vidro nos hospitais. Nós temos um fabricante de vidros agora que, inclusive, vai começar a produzir no Brasil um vidro antibactéria, né? Antibactéria não quer dizer antivírus, inclusive eles estão fazendo os testes agora para ver como é que o vidro se comporta com relação aos vírus, né? Estão tentando certificar isso também para o combate ao vírus. Agora, o fato é que esse vidro antibactéria pode realmente reduzir bastante os riscos, o tempo de limpeza, a disponibilidade dos quartos e, né, os custos de higienização, né? Então, esse tipo de solução que eu vou mostrar para vocês agora, elas estão em hospitais de elite, aí, como é o caso do Mater Dei, o Sírio-Libanês, o Einstein, o Oswaldo Cruz, mas também em hospitais do SUS. Inclusive, no meu tempo na Screenline, era uma enorme satisfação quando a gente podia colocar aquele produto que era visto como um produto de hospital de elite num hospital público, porque justamente, como eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, a gente pode eliminar custos de uma maneira bastante eficaz, né?
Então, mostrando aí o centro cirúrgico do Mater Dei, como vocês viram, do mesmo jeito que a beneficência portuguesa, a eliminação das cortinas, né, internas, a mesma coisa no quarto deles ali, né, onde você tem um produto com a persiana dentro do vidro e também o blackout dentro do vidro, que é um produto que foi criado para o sírio-libanês no Brasil, né. Esse é o quarto do sírio-libanês justamente, que tem esse produto com blackout e persiana dentro do vidro. Então, a persiana dentro do vidro é muito interessante, ela pode ser utilizada com vidro baixo emissivo em face 3, né, rebatendo o calor gerado dentro da câmera para fora, e, eventualmente, com um vidro bactericida em face 4, né. A gente vai abordar algumas dessas vantagens dessa solução, né, e o interessante é que, como a gente vai ver daqui a pouco também, a persiana pode substituir o brise, né. Aí é o quarto do Einstein, né, mostrando como é importante também você ter essa visão externa. Então, a gente vai abordar isso já, eu sou muito contra o uso de brises, sobretudo fixos, em geral eles acabam se tornando fixos, né, muito poucos casos de brise na frente de janelas aí que a gente possa mover depois, mas em geral eles podem ou roubar a luz ou até, em piores casos, roubar o contato visual do paciente com as áreas externas, né? E, como vocês veem aí, o uso de cortinas em quartos, que eu já disse que eu não sou muito a favor, e disse para vocês o índice de infecção, 42% a 45% ali, né? Que é difícil de você limpar. Isso é um hospital do SUS, no Menino Jesus, que foi um projeto da equipe de arquitetura do sírio-libanês, quem projetou. Então, mais uma vez, bastante satisfeito de ver um produto de grande qualidade desse, uma solução inteligente no hospital SUS, sobretudo porque eles não vão ter, o poder público não vai ter que ficar com esse estorvo aí, limpando e pagando a troca de cortinas a cada X anos, né? Um hospital beneficente também, que é a ACD de São Paulo, a Associação de Amparo à Criança Deficiente, que também usou essa solução, né? Aí você tem na divisão de ambientes, né, aquele vidro com o vidro eletrônico ali, muito utilizado em maternidades, né, que fica opaco e coisa e tal. Ele pode ser interessante em alguns casos internos, mas ele também pode dar alguns problemas elétricos algumas vezes, né, dependendo da qualidade do produto. Em áreas internas, o vidro pode ser insulado ou não, com esses elementos internos ao vidro, né. Na divisão de ambientes, aí vocês têm essas soluções que eu estou mostrando para vocês em portas corrediças com, né, portas automáticas, né, e em superfícies, né, em bancadas e mesas e tudo mais. Eu estou correndo um pouco porque é denso aqui o negócio hoje e a gente tem pressa em cobrir tudo, né. Agora, mais uma vez aí, olha o contato visual ali, que beleza de centro operatório, né? Muita claridade. Então, um hospital da Redditor, vocês veem até à noite, né? Aí o arquiteto teve um grande cuidado em não escolher um vidro que fosse reflexivo e que gerasse aquela reflexão noturna, né? Então, isso é um cuidado, é um primeiro cuidado que a gente tem que tomar muito grande em não ter inversão luminosa à noite no hospital, né? Porque o paciente ali não quer ganhar um espelho, né, quando ele está internado, né, que não vai contribuir para a recuperação dele, né. Esse é um caso muito interessante do qual eu participei, que é o DOR Niterói, de um escritório C+A em São Paulo, que projetou para a Redditor, e aí foi um caso muito contra-intuitivo, onde o vidro que estava especificado era um vidro com uma transmissão luminosa muito baixa, né, e a gente, estudando o vidro do hospital, acabou descobrindo que em Niterói, de todos os lugares, haviam 179 dias nublados por ano, né? Então, acabamos sugerindo, e a Redditor aceitou, que o vidro utilizado fosse muito mais claro, o que propicia um funcionamento do metabolismo muito melhor, né? O seu metabolismo fica mais ativo, então você acaba
se curando mais rapidamente, né? Eu não sou fã de brise, eu gosto muito de brise em construções comerciais, mas em hospital eu sou particularmente contra, né? Porque, pelo setor, que eu já disse, o que era móvel acaba ficando fixo e o que é fixo acaba cortando ou sequestrando a luz ou cortando o contato visual do paciente com as áreas externas, né? E a degradação do brise também, né? Depois de alguns anos ele fica com aquela carinha triste ou sujo, e aí como é que vai limpar? E se levanta a poeira vai acabar parando dentro do quarto. E, finalmente, nas áreas urbanas, esse perigo aí, que é o rato voador, né? O pombo que tem tantas coisas aí, carrega tantos problemas de doença junto com ele aí, que realmente não é uma boa ideia, né? Agora, como alternativa, hoje muito em voga, e em hospitais é uma coisa mais rara, você utilizar uma segunda pele de vidro, né? Que pode ser uma solução, mas isso é um assunto para o Fernando Westphal amanhã, não para mim hoje, né? Isso é uma foto só para ilustrar aí como vocês, aquele elemento de persiana dentro do vidro pode fazer o papel do brise, né? Vocês veem aí como a transmissão de calor é cortada pelo sombreamento desse elemento dentro do vidro insulado. Esse é um gráfico que mostra em laranja aí a quantidade de luz que nós recebemos no exterior, né, e a quantidade de luz que nós recebemos no interior de um hospital, né? Então, vocês veem aí que a gente fica numa deficiência muito grande de receber luz natural, o que acaba afetando o nosso organismo. E outra coisa muito interessante é que, quando nós especificamos vidro, né, a gente tem tendência a especificar pelo pico de calor, escolher um vidro de controle solar bastante poderoso no Brasil, né, em geral, e que acaba reduzindo bastante a transmissão luminosa, né? E, infelizmente, quando a gente faz esse controle através do vidro apenas, você fica com aquela TL fixa. E eu sou mais a favor de sistemas dinâmicos, onde você pode variar, né, a entrada de luz. Eu cito o caso de uma clínica em Blumenau, por exemplo, onde meteram lá um vidro de 20% de transmissão luminosa numa cidade que tem mais de 200 dias encobertos por ano, né? Então, basicamente, você está fazendo um mausoléu ali, onde o metabolismo do paciente nunca... É como se você acordasse de manhã, assim, num quarto que está sempre escuro, que você não pudesse abrir as cortinas, né? Quando é que você vai acordar? Nunca. O seu metabolismo não vai funcionar direito jamais dentro de um quarto daquele, né? Esse é o sistema do sírio-libanês que eu mostrei anteriormente, onde você tem o elemento de sombreamento, que é a persiana, e o blackout dentro do vidro. Então, vocês veem aí como é que ele age dentro do negócio. E esse é um slide que eu coloquei porque também tem às vezes a tendência de colocar filme ou de colocar um vidro de controle solar muito forte, e essa foto mostra bem como o uso do vidro errado num ambiente, que sempre você deve considerar quanto tempo a pessoa vai passar dentro daquele ambiente, né, e para que ele está sendo usado, né. Então, se você escurece muito uma área de lazer, aquela área de lazer não vai ter mais a mesma dinâmica, a mesma coisa dentro de hospitais, né? Isso é o que se chama ritmo circadiano, né? Essa diminuição de luz acaba afetando a nossa percepção, é o corpo humano que é feito assim, a gente não tem controle nenhum sobre isso, né? O nosso corpo reage à luz, ele sabe quando está... durante toda a nossa evolução, a gente associa a luz de cor mais avermelhada ao entardecer, e isso gera, dentro do nosso corpo, a emissão de hormônios específicos, né? Então, à noite, quando atardece, a gente recebe aquela informação de que tem menos luz, o corpo começa a fabricar a melatonina, que é o hormônio do sono, né? E da forma inversa, de manhã, quando a gente acorda e recebe toda aquela luz, a produção de cortisol. São mecanismos que a gente está começando a entender apenas hoje, né? É uma ciência bastante nova,
mas muito interessante ser estudada, porque entre esses diversos hormônios existem interações, e a gente está começando a entender essas interações hoje, né? Mas a gente sabe que, todos nós sabemos que a emissão desses hormônios vai alterar o nosso humor, vai alterar o nosso sono, nossa habilidade cognitiva, até nossa digestão, né? Pode ter efeitos sobre o sistema cardiovascular e, sobretudo, o que nos ocupa hoje, o sistema imunitário, né? E a importância da escuridão, né? De poder gerar dentro de um hospital um blackout eficaz é uma coisa bastante importante, porque você propicia ali um descanso de melhor qualidade ao paciente, né? Então, a luz, a quantidade e a qualidade de luz é uma coisa muito importante, e por isso eu sou um grande defensor de vidros. Quanto mais claro, melhor, né? Quanto mais claro, melhor é a mensagem que eu deveria passar para vocês hoje, se eu tivesse uma mensagem para passar, né? Isso é uma ironia do destino. Há alguns anos eu tive um problema no olho, fui parar no Hospital de Olhos de São Paulo, e o que eu encontro? Um vidro azulíssimo, todo mundo dentro do hospital azul. A decoração do pobre coitado que fez ali, que pensou em um belo tom de marrom, ficou cinza. O vermelho ficou marrom, tudo azul dentro do hospital. Eu tive um caso dramático no sul do país, com uma operadora de saúde que todos vão reconhecer, que usa o verde no logotipo deles, né? Então, ali o engenheiro que quis agradar os médicos que eram donos daquele empreendimento foi lá e escolheu o vidro mais verde possível para o hospital dele, né? Mal acabado o hospital, os médicos não conseguiam nem sequer dar a coisa afetava o diagnóstico deles, porque se o paciente entrasse ali amarelo com icterícia, você não saberia nunca, porque o cara estava verde, estava todo mundo verde, né? Então, é uma responsabilidade nossa. Isso aí foi culpa do representante do vidro que foi lá e aconselhou mal o cliente, né? Então, é muito importante a gente ter uma transmissão luminosa, quanto mais alta, melhor, e um CRI, né, que é um índice do vidro que é muito pouco utilizado, que é o Color Rendering Index, que é o IRC em português, o índice de reprodução da cor, que vai de 0 a 100, né, o 100 sendo o vidro mais claro, de preferência ali na casa dos 90, né, para evitar esse tipo de problema que a gente vê aí, né. Isso é um caso raro, mas acontece, eu já vi acontecer em alguns lugares por aí, né? O hospital tem criança, o hospital quer fazer uma graça e mete lá um vidro muito colorido. Isso aí pode dar um problema grave de saúde, de metabolismo, quando é um caso de internação, né? E mesmo em locais de recepção, as pessoas que trabalham lá por tempos longos, né, que trabalham efetivamente no ambiente, podem ter problemas também de saúde em relação a isso. Uma coisa que pouca gente sabe, eventualmente, é que está comprovado aí, a vitamina D também é um fator importante na nossa resistência imunológica, né, no caso do Covid também, e o único vidro que deixa o corpo humano produzir vitamina D é o Ultra Clear, né, porque o vidro comum, o float comum, ele tem esse aspecto verdinho, porque você tem ali o ferro oxidado, que dá essa cor verde ao vidro, e que é justamente o que impede que o ultravioleta, em grande parte, passe pelo vidro. E é justamente esse ultravioleta sobre nossa pele que vai dar o start no nosso corpo para a produção de vitamina D, né, que é tão importante para nós. E do ponto de vista acústico, né, o vidro também pode ser um aliado, sobretudo o vidro insulado, né, que a gente pode colocar gases inertes ali dentro, e pode brincar também com espessuras de vidro nas duas composições de lado externo e interno, né? Então, a gente tem uma grande contribuição que a gente pode fazer aí com o vidro na questão da acústica, tanto do barulho vindo da rua, quanto do barulho dos corredores e dos barulhos entre quartos, né? Quando o vidro pode ser utilizado como divisão desses ambientes, né? Então, o vidro tem aí também o seu papel a cumprir. Isso, por exemplo, é um slide da Saint-Gobain que mostra a propagação do som em uma enfermaria quando ela não tem tratamento acústico nenhum,
quando ela tem um tratamento acústico dos forros e quando ela tem o tratamento acústico dos forros e parelhos. Mas o que a gente vê nesses 3 slides, né, é que é muito importante a gente conseguir tratar, tanto quanto possível, a questão da reverberação, né? Na acústica a gente tem 2 fenômenos, que é a reverberação e a transmissão do som, e a gente pode cortar isso com vidros eventualmente insulados e com gases inertes dentro desses vidros insulados, né? Ali vamos falar de CAPEX-OPEX, que é o capital que o empresário investe para construir o seu hospital, e depois aquele que ele investe para operar o seu hospital, né? E aí é muito interessante o que a gente descobre, né? Mas aí a gente vai estar falando com quem? A gente vai ter que convencer o arquiteto, que vai ter que convencer o engenheiro, que vai ter que convencer o administrador hospitalar, né? O dono do empreendimento. Aí vai cair na construtora, que vai querer se livrar de tudo aquilo que a gente convenceu esses profissionais antes, né? Porque vai ter uma questão de preço, né? E aí a gente tem que fazer esse trabalho também com o dono da construtora e o comprador da construtora, né? Então, é ali o trabalho que o distribuidor local, o representante do fabricante tem que fazer lá no início, no meio do fim, eu diria, né? Do trabalho da especificação do vidro. Por que o vidro? Porque é uma superfície regular e uniforme. Se a gente olha ela de lado, a gente vê onde é que a sujeira está, né? É muito fácil de vê-la, e pela durabilidade da solução, né? Você coloca ali, quando é que você vai trocar o vidro de uma fachada, né? 30, 40 anos depois. Se a coisa for muito bem feita, 40 anos depois. Mesma coisa do lado interno, se a coisa for bem feita, né? A gente tem ali uma solução ultra durável, e é fabuloso isso, porque vai ter um impacto muito grande no custo de operação dos hospitais, né? Isso foi um estudo que eu fiz do tempo que eu estava na Screenline, e aí você tem soluções que vão desde da mais simples até a mais sofisticada. E o que a gente descobre? E isso eu digo a vocês sem medo nenhum, foi um estudo muito honesto, que não usei economesa aqui para querer dizer os números daquilo que eu queria que eles dissessem, não tem. Inclusive, é uma planilha que nós enviávamos aberta para os profissionais de saúde, tanto engenheiros como arquitetos, com todos os números abertos que eles podiam verificar, e a constatação aqui, o que é o investimento inicial, né, para cada uma dessas soluções, e o custo da manutenção dessas soluções através do tempo. E a gente descobre que já no 3º, 4º ano, aquela solução que parecia caríssima é, na realidade, a solução que, a partir do 3º ou 4º ano, vai dar uma economia muito grande de meios para o hospital. Aliás, isso só considerando a limpeza dos vidros, né? A gente não está nem falando daquele... Aí, nesse cálculo, obviamente, não está incluído o custo da infecção hospitalar, que seria bastante difícil modelizar nesse caso, né? Mas é uma coisa que eu garanto para vocês, é muito fiel à realidade. Então, quase terminando aqui a nossa pequena apresentação hoje, eu espero que eu esteja nos tempos. Me diga aí, Alessandra, se eu estou nos tempos. Estou? Tá. Então, e a térmica fica amanhã. Realmente não percam a apresentação com o Fernando Westphal, porque é um tremendo profissional e muito experiente, né? Mas para recapitular, então, o que a gente pode oferecer para os nossos clientes, né? Soluções que reduzam riscos e que aumentam muito a segurança dos pacientes, né? Soluções que eliminem custos de manutenção, e sempre lembrar, durante as nossas apresentações, e fazer passar isso para o cliente, que nós todos somos pacientes, nós estamos todos no mesmo barco, né? Então, nós temos que agir como médicos do edifício hospitalar, né? A gente cuida da pele externa e dos tecidos internos também do edifício hospitalar, né? Então, só recapitulando aqui o que eu acho de erros gravíssimos de especificação, que é inversão luminosa, não pode existir isso dentro do hospital, eu acho um crime.
Vidro muito escuro, né? Não é uma boa coisa. Vidro muito colorido, fora de cogitação, né? E o vidro mal subutilizado, né? Ele não cumprindo aquele papel de higiene que ele poderia cumprir, ou papel térmico, papel acústico, papel terapêutico que ele poderia trazer ali na ajuda à cura do paciente, né? Então, nós somos os médicos ali, junto aos nossos clientes, que são os empreendimentos de saúde, né? Quanto mais claro, melhor. Quanto menos colorido, melhor, né? Lembrar que o vidro pode ali vender essa ideia para os hospitais cada vez mais, que o vidro pode, dentro dele, conter os elementos de sombreamento, né? Que pode ajudar na acústica, que pode contribuir, sobretudo, na diminuição do estresse do paciente e, portanto, reforçar o seu sistema imunológico, né? E mostrar para ele como isso se traduz no resultado financeiro da instituição de saúde dele. E, bom, só para terminar, é com isso que eu trabalho todo dia, né? O meu trabalho como consultor junto a Saint-Gobain é formação de equipes ao atendimento do setor da saúde, né? Organizar de que forma se aborda esse setor, em que ordem, que tipo de cliente é o mais interessante, o auxílio nos contatos e na organização do atendimento, né? Agradeço muito a todos e aguardo aí que a Alessandra tenha algumas perguntas aí para mim, esperando que eu não tenha ultrapassado o tempo aí. E nem tenha sido muito maçante, espero eu. Felipe, foi ótimo. A gente teve aqui a Márcia Martinez, dizendo parabéns ao Felipe. Porto Alegre. Abraço, Márcia. A Tereza, que é a coordenadora de cursos de engenharia civil da Newton Paiva, do Centro Universitário Newton Paiva. São muitos os detalhes que as pessoas não sabem, né, e que é muito interessante. A Thalita, que diz que esse tipo de especificação é também bastante interessante para os hotéis. É verdade. E ao fim da sua palestra, Felipe, o que a gente vê é que falo que eu sou pouco técnica, mas a gente, mesmo os que são técnicos, ainda tem muito a aprender sobre o nosso produto, porque eu comecei falando da higiene, né, até porque era o mais evidente na questão do Covid, é o que gritava, mas à medida que a sua palestra foi acontecendo, a gente foi vendo no quanto a gente ainda pode ajudar para além da higiene, né? A questão da imunidade, de ter contato com o ambiente externo. Qualquer um de nós que teve aí uma pessoa internada por mais tempo e que precisou ficar dentro de um hospital mais tempo sabe o quanto que faz mesmo falta isso. A questão do uso inadequado é pior, talvez, do que não usar o nosso produto, né? A favor do uso do vidro, mas do quadro do vidro, adequado, porque o não usar, usar de uma forma inadequada é pior do que não usar. É o que eu chamo de aquela nuance entre o erro de especificação e a especificação do erro. É verdade. É verdade. Então, eu acho que esse tipo de evento, ele cabe principalmente para orientar. É claro que em uma hora a gente não conhece, não consegue passar aí o conhecimento todo que você acumulou em mais de 30 anos de vivência aí com o produto, com a questão da especificação para os hospitais, mas é uma pincelada mesmo para a gente dizer para essas pessoas que já estão em formação, como no caso do Centro Universitário Newton Paiva, que a gente tem uma parceria forte, e com as outras entidades que não são específicas desse setor, né, do hospitalar, o quanto que a gente tem para agregar. A gente hoje está dentro da FIENG, que é a Federação das Indústrias, e também, quando a gente fica vendo esse tema, a gente fala, poxa, e por que não nos restaurantes, e por que não dentro das indústrias alimentícias, e por que não em outros ambientes, que todo mundo precisa dessa luz, que todo mundo precisa de ter qualidade de vida, que todo mundo precisa de higiene, e a gente só vê que a gente tem muito, muito, muito campo para chegar ainda com o vidro e mostrar o quanto que a gente pode agregar na vida dessas pessoas, e é isso que a gente espera ter contribuído aí nessa noite.
E tem aqui a Thaís dando parabéns, Felipe, pela palestra. Em nome da Muito obrigado, Thaís. Agradece você ter aceitado aí o convite. Mais alguém? Diversas parabenizações aqui no nosso chat. Obrigado, pessoal. É um prazer, e é um prazer muito grande trabalhar com essa comunidade. Realmente é uma das coisas que me motiva, é a seriedade e a abnegação toda que essa comunidade tem aí, que cuidam da gente sem que a gente saiba. E gente muito séria, muito, muito séria. É verdade. Bom, em nome, então, da Anvide e do Sinvidro, que são as entidades vidreiras aqui de Minas Gerais, eu te agradeço por entrar aí sua madrugada, né, falando com a gente. Queria agradecer os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores, a FIENG e ao SEBRAE, que persistem aí, mesmo com esse ano difícil, decidiram por fazer o Minascom virtual, que está sendo, sim, um desafio para todos nós, em como pensar e trazer todo esse público para esse universo, depois de tantas lives, de já ter, assim, tantas ações virtuais, a gente trazer mais uma e não querer ser só mais um evento para essas pessoas, então trazer, de fato, temas que são de grande importância para o setor e que são muito pouco debatidos. E esperar, Felipe, que numa próxima oportunidade a gente possa, então, falar um pouquinho mais, trazer um pouquinho mais de conhecimento. Estamos aqui na torcida também. Foi um prazer te conhecer e eu espero que todos vocês aí durante essa noite tenham aprendido muito. A gente coloca o vídeo Sinvidro à disposição de todos vocês. E se tiverem alguma dúvida, alguma coisa que a gente possa ajudar, inclusive na especificação, façam um contato, que a gente também faz um contato direto lá com o Felipe, para que ninguém especifique errado o nosso produto, que esse é o nosso maior trabalho, desde sempre. Vamos conhecer o pessoal dos hospitais e vamos trabalhar junto com eles para a melhoria da condição de internação de todos nós, né? E os hospitais melhores no Brasil. Muito obrigado, Abividro, muito obrigado, Anvide, obrigado, Alessandra. Obrigada eu, Felipe, muito obrigada mesmo. Tchau, pessoal, até amanhã, espero vocês aí no nosso evento de amanhã, na live do Fernando Westphal. Não percam, vai ser um pouco da continuidade desse tema que a gente falou hoje, e a gente vai falar sobre a questão da eficiência energética, que passa a ser obrigatória nos edifícios a partir de 2025. Então, como que isso vai funcionar, o que as construtoras já precisam ficar atentas, já que os projetos nascem aí com bastante antecedência. Então, é isso que a gente vai tratar amanhã durante 1 hora, das 19 às 20 horas. Ok? Ficamos no aguardo. Até amanhã.